Boa noite, poderosa! Você que está aí do outro lado, seja muito bem-vinda para mais uma live da semana da técnica de enfermagem contratada que vai acontecer até domingo. E para você que chegou aqui até agora, está em contagem regressiva para conseguir conquistar a sua vaga de emprego em até 3 meses, mesmo sem nenhuma experiência. E amanhã, já trazendo um recado aqui, que você estará no ar aqui a partir das 8 horas da manhã, a aula 3. E você não pode perder essa aula, porque lá você vai aprender o caminho. Imagina! Você aprendendo o caminho para conquistar a sua vaga de emprego, poderosa. Então, seja bem-vinda de novo e já aproveito para agradecer os comentários para quem está assistindo, acompanhando a aula 1, que foi disponibilizada segunda-feira, a aula 2 na quarta-feira. E para você que caiu aqui agora de paraquedas e não está sabendo nada do que eu estou falando, você está perdendo tempo. Está correndo quanto tempo aqui? Corra e assista a minha equipe. Para quem não assistiu ainda, a minha equipe vai colocar durante a nossa live o link para que você consiga se inscrever no evento, que é totalmente online, gratuito. Você não vai pagar nada por isso. E melhor, você vai conquistar contagem regressiva. Então, você não pode perder. E o que eu ensinei na aula 1? Passando bem breve aqui, porque hoje temos uma convidada muito especial, a Natália, e ela vai contar aqui como que ela conquistou a vaga de emprego dela em menos de 3 meses. Ela contando. Então, você tem que acompanhar para você sentir o gostinho, o sabor do que é estar preparada para ingressar no mercado de trabalho. Então, na aula 1, para quem assistiu, acompanha aqui comigo. Para quem não assistiu ainda, eu vou dar aqui uma entrada para vocês. Eu mostrei lá na aula 1 os erros que você deve estar cometendo. Sabe aqueles erros que a gente comete, nem sabe que está cometendo, não? Pois bem, se você tem um currículo na sua gaveta, para quem assistiu sabe o que eu estou falando. Para quem fica desesperado atrás de cursos milagrosos, não vai te levar a lugar nenhum. Estuda aqui, estuda ali, aqui, acolá, várias coisas, a cabeça cheia. Curso milagroso. Então, e também uma entrevista chororô. Eu ensinei isso na aula 1. Mostrei pra você, pra cair a sua ficha. Será que eu faço uma entrevista chororô? Se eu já fiz? Será que eu tenho um currículo? Será que eu estou atrás de cursos milagrosos e é por isso que ainda, não ingressei no mercado de trabalho? Isso foi a aula 1. Veja só que aula. Aula 2. 3 pilares para você conquistar a sua vaga de emprego. Uma base com excelência, um currículo 360 graus e uma entrevista nota 10. 3 pilares, que não é nem o começo do que eu tenho lá no método, mas eu trouxe nesta aula, eu compilei, eu recheei de informação para você. Mas não é só isso, não acho que é tudo, está ali, não. Tem muito mais, então fique aqui comigo que você vai ver, ouvir e ver o relato da Natália, nossa convidada hoje aqui. E você que assistiu, coloque aqui nos comentários o que você achou da aula 1, o que você achou da aula 2, o que você está esperando para a aula 3, que é a contagem regressiva para que você realmente conquiste a sua vaga de emprego. Lá na aula 3, amanhã às 8 horas da manhã, eu estarei te ensinando o caminho
você vai deixar de aprender o caminho para conquistar a sua vaga de emprego? De verdade? Eu acho que não. Então, amanhã, 8 horas. Então, coloque aqui, poderosas, de onde que vocês estão falando, qual a cidade, tá? Vamos trocar figurinha aqui, se você já se formou. Para quem é esse evento, né? Vou tomar uma aguinha aqui, porque tá quente. Aqui onde eu moro, em Santos, tá pegando fogo, tá um caldeirão. Para quem que é esse evento? Esse evento é para você que já fez o curso técnico, está insegura, não tem coragem de entrar no mercado de trabalho, está com medo. Também para você que já fez o curso, já tem o diploma, mas muito tempo parada. E também para aquela pessoa que tem experiência, né? Tem experiência, mas nunca se atualizou, também não procurou, se sente insegura. Nessas 3 posições, recém-formada, já atuou no mercado de trabalho, mas não vê saída porque está parada. Porque ficar muito tempo fora do mercado de trabalho é assustador, é desesperador. E você não sabe nem o que está acontecendo. Quem se formou recentemente sai perdida do curso técnico. Não sai com aquele embasamento, não sai com aquela base de excelência, assim, para o mercado de trabalho, assim, para fazer o processo seletivo. E aquela pessoa que se formou e está insegura, ó. O que eu faço? Nossa, eu tenho medo de matar o paciente, eu não tenho experiência. Chegou onde eu queria. Não tenho experiência. Vamos virar essa página a partir de agora. Esquece essa palavra. Não tenho experiência. Esquece essa frase. Eu não tenho experiência, eu não vou conseguir. Você precisa entender de uma vez por todas que o mercado de trabalho está com outra mentalidade. Eu, como professora e recrutadora, eu vejo, poderosa, a cada dia, a tentativa de trazer um candidato sem experiência, mas com uma base de excelência, uma entrevista nota 10, um currículo 360 graus, eu não encontro. Mas isso não é porque não tem experiência. Então pare de achar que tudo se resume e fica ali de vítima, achando que você não tem experiência. Eu vou te contar uma coisa, enquanto você, poderosa, está aí do outro lado achando que não tem experiência, muitas, ó, já estão à sua frente. Então, posso te garantir, como recrutadora, que isso que está na sua cabeça não condiz com a realidade. E não sou eu que estou falando, não. Vou chamar aqui a Natália. Ela vai comprovar tudo isso que eu falei até aqui. E eu vou chamar e vou convidar ela agora, para que, se você não se convenceu com o que você viu durante essa semana de evento, depois do que a Natália vai falar aqui, só se você realmente quiser aposentar lá o Corém que mal você tirou, ou você que já tem há muito tempo, não quer mesmo, aí só depende de você. Então, já vou chamar aqui, vai entrando, vai colocando a cidade, que assim que eu finalizar, antes de finalizar a live, eu vou fazer questão aqui de falar com vocês, qual a cidade que vocês estão, tá? Então, deixa aqui. Não entra. Recado dado. Minha equipe está de prontidão aqui, ó, de plantão, para que você não fique de fora. Você quer entrar no mercado de trabalho, não quer perder esse evento? Coloque aqui, eu quero o link
que a minha equipe coloca aqui para você o link, você entra já. Já não. Depois dessa live, você corre lá e assiste a aula 1 e a aula 2 do evento, tá? Boa noite. Olá, Natália Poderosa! Vou dizer aqui que é a Natália Poderosa. Gostaria, Natália, de agradecer, primeiramente, a sua disponibilidade de participar aqui da live, para que a gente consiga transmitir de forma bem clara para todas as poderosas, aquela poderosa que está do outro lado aqui, que passou por tudo que você passou, mas nada melhor do que ouvir de você mesma, que já passou por isso. Então, toda essa insegurança, todo esse pensamento de eu não tenho experiência, não vou conseguir, a gente vai tentar passar de forma bem clara. Mas antes, eu gostaria que você falasse aqui o seu nome, a sua idade, a cidade que você fala e a sua profissão hoje. Boa noite, eu me chamo Natália, tenho 25 anos, moro em Santos, sou técnica de enfermagem no setor UTI neonatal. Técnica de enfermagem poderosa, né, Natália? E Sim, aí, Natália, conta aqui pra gente, em quanto tempo você conquistou a sua vaga de emprego depois que você entrou para o método? Quanto tempo? foi questão de 2 meses, no máximo, desde que eu apliquei o método. Certo. E o que te despertou o interesse pela enfermagem, Natália? Eu sempre gostei muito, assim, da área. Aí, o curso mesmo eu fiz de teste para ver se era o que eu queria. Acabei que gostei e acabei conseguindo na área no setor que eu sempre quis, né, em questão, afinal. Mas eu sempre gostei muito da área, de cuidar das pessoas. Sempre tive muito, como se diz, me identifiquei muito com a área. Sempre me identifiquei muito. Perfeito. E você faz muito tempo que você fez o curso técnico? Quanto Faz, tempo você encerrei. fez quanto tempo você fez, né? Já faz que você fez o curso. E quanto tempo você estava fora do mercado de trabalho? Por exemplo, você fez o curso em X ano. E quanto tempo você ficou fora do mercado? O técnico que eu acabei terminando foi em agosto do ano passado. Aí eu tinha um outro trabalho, nada a ver com a área. Mas eu tinha muitas dúvidas, eu não era 100% segura. E acho que foi questão de 8, 9 meses depois que eu terminei o curso que eu entrei na área. Que apesar de ter feito o curso de enfermagem, eu me sentia muito insegura. Por isso que eu Perfeito, acabei optando por fazer o método. perfeito. E conta aqui para mim como que era antes. Você já falou que, né? Você era totalmente insegura. Você achava, Natália, com essa sua insegurança, que só conseguia emprego aquela pessoa que tinha experiência? Você tinha isso na sua mente? Sim, bastante. Porque ainda mais no setor que eu consegui, né? Eu tinha muito isso em mente, que primeiro ia ter que tentar numa casa de repouso, que no hospital iam preferir quem tivesse experiência. Eu era bem insegura nessa parte também. Entendi. Você tinha essa mentalidade. Só quem tinha experiência. Sim, sim, para mim era isso, né? Porque parece que a gente vai para o hospital, a gente tem que saber já tudo, né? Mas não, era questão de tempo para ir aprendendo também. Certo. E conta aqui pra gente, como que surgiu o seu interesse pelo método Lília Moraes? Fala aqui para mim, quando que surgiu? Você falou assim, não, é agora. Quando eu vi que ia ter esse método, eu já tinha sido aluna sua no curso de enfermagem mesmo, no auxiliar e no técnico. E eu tinha facilidade em aprender com você explicando. E como eu acabei terminando o curso de enfermagem, eu me sentia muito insegura, tinha muitas dúvidas, eu achei que era uma boa opção para mim conseguir desenvolver na área. Perfeito, muito bem. E quando você entrou para o método, você estava numa condição financeira favorável? Como que você Não. enxergou esse investimento na época que você entrou pelo método?
Porque estudo nunca é demais. E não estava numa condição favorável, mas como estudo nunca é demais, eu optei por fazer e eu coloquei como prioridade. Foi uma das minhas prioridades. Perfeito. E você falou que trabalhava, né, para fazer o curso, você trabalhava em outra coisa. E isso teve alguma diferença de você falar, não, realmente eu quero a área que eu escolhi? Sim, porque como meu trabalho acabava ocupando bastante meu tempo, eu não conseguia focar tanto no curso que nem eu queria. Aí eu tive a opção de deixar esse trabalho, coisa que não dá para muitas pessoas, mas eu tive a opção, foi aí que eu foquei total no curso e questão de 1 mês e meio que eu fui chamada, quando eu consegui focar total. Perfeito. E depois que você, Natália, começou a jornada pelo método, quanto tempo você conseguiu a vaga? Foi menos de 2 meses, eu pensei que tinha sido 2, mas foi menos de 2. Nossa, então você foi a super poderosa mesmo, hein, Natália? Foi questão de 1 mês e 10 dias por aí. Perfeito. E por que você acreditava, Natália, que o método te ajudou a ingressar no mercado de trabalho? Por que você acredita? Não, o método me ajudou a entrar no mercado de trabalho. Qual o maior diferencial que tem no método, né? Primeiro, por que você acredita que ele foi importante para que você ingressasse no mercado de trabalho? E por quê? Qual o diferencial que tem nele que você fala assim, não, esse aqui... Sim, eu acho que todo o método, né, todos os assuntos que você abordou, eu acho que foi bastante importante, porque eu não fazia nem ideia que poderia cair numa prova. Me ajudou bastante também com a minha segurança, o acolhimento que vocês têm, sempre à disposição também de tirar minhas dúvidas, as aulas vídeo para tirar também as dúvidas. Mas eu acho que foi ele num todo, assim, desde as nossas aulas vídeos e os assuntos que abordou nos módulos. Perfeito. Esse você acredita que é o grande diferencial, né? Sim, Perfeito. E quanto à entrevista, você acha que o método te ajudou também? bastante. Porque eu fui totalmente insegura. Nessa última entrevista que eu consegui, no caso, eu fui mais segura, na verdade, graças a nossas aulas vídeos que a gente teve, sempre me ajudando a trabalhar nisso. Todos os assuntos que a gente abordou, acabou que caiu na minha prova. E acho que foi o diferencial, assim, para mim ter conseguido a vaga. Coisa que eu não estudaria se não focaria tanto estudando, se eu não tivesse feito o método e abordasse esse assunto. Perfeito. E a entrevista te deixava nervosa? Só de pensar na entrevista Bastante. te dava aquela, né? Sim, sim, bastante. Perfeito. E o método, então, na sua opinião, em relação à entrevista? Foi um todo, assim, acho que eu fui com ele bastante em mente, todas as aulas, e acabei, eu zerei a prova, e foi assuntos que eu não fazia ideia, assim, que cairia numa prova, e acabou sendo assuntos do método. Você gabaritou, né? Você gabaritou Gabaritei. Perfeito. Eu fico muito feliz com isso, né? O que mudou o seu pensamento, né, após a jornada? Então, você tinha um pensamento, fazendo um pouquinho aqui, né, que sem experiência você não ia ingressar no mercado de trabalho. O que mudou depois dessa jornada pelo método em relação a não conseguir o emprego por falta de experiência? Como que você pensava antes e como você pensa agora? Antes eu achava um pouco impossível eu conseguir assim de cara no setor que eu queria, principalmente, mas mudou totalmente minha perspectiva de como se diz, minha perspectiva em questão disso. Eu acho que tudo é possível. Questão de querer estudar mesmo, se dedicar bastante também, mas eu acho que tudo é possível. Questão de querer. E eu acho que o método foi o principal para mim nisso. Me ajudou bastante a Certo. ver com outros olhos. Perfeito.
Perfeito. E como aconteceu o seu ingresso no mercado de trabalho? É o seu primeiro emprego? Conte um pouquinho aqui para gente. Por ser o primeiro emprego, como que foi a sua entrada no mercado de trabalho? Né? Você falou que É, sempre sonhou no setor infantil, né? Fala um pouquinho. sim, é o meu primeiro emprego na área, no setor de UTI neonatal. Para mim, eu ia me dar mal na minha cabeça, né? Porque no curso mesmo de enfermagem, a gente aprende mais com adultos do que com criança. Tem os temas de pediatria até, mas não é tão focado assim que nem os de adulto. A gente acaba aprendendo mais com adultos. Mas está sendo uma experiência maravilhosa. Eu tenho uma equipe que foi muito acolhedora comigo e eu tô amando. Eu não imaginava que ia conseguir assim de cara, conseguir, e está sendo uma experiência única. Perfeito. E quanto tempo você já está trabalhando? Você falou que está gostando, Cinco, né? Quanto tempo? vai fazer 5 meses agora em setembro. Perfeito. E você se sente como depois de ter conseguido essa vaga assim dentro de você? Como que você se sente? Realizada totalmente. Muito bem. E já que você começou a trabalhar, vem o período de experiência, né? Como que está depois do período de experiência? Está mais confiante agora? Sim, depois do período de experiência parece que dá uma sensação de alívio, né? Passei no período de experiência em julho, tudo certo, mas um sentimento de alívio mesmo, de que consegui e agora só se aperfeiçoar cada vez mais. Perfeito. E me diga uma coisa, Natália, você já aprendeu bastante coisa na prática? Fala aí para mim. Bastante. Praticamente, assim, das rotinas já aprendi tudo. O que eu mais pensava que ia ter dificuldade é punção, já estou conseguindo também, consegui. O restante eu tô tá indo. É que tem coisa que é no dia a dia mesmo, né? Que vai ser, cada caso é um caso. Por enquanto, os casos que eu vi, todos eu consegui desenvolver bastante, estou aprendendo bastante também. Então, eu tenho uma fala, Natália, né? Que é sempre assim, ó. Gente, a prática se aprende na prática. Diga aí pro Sim, pessoal, eu estou certa ou estou errada, Natália? não, isso é verdade. Tanto que às vezes eu estou insegura de fazer alguma coisa, aí as meninas falam, Nath, tu só vai aprender na prática. Se tu ficar vendo a gente fazer, não vai te ajudar muito. Então, vem aqui, dão uma mão para mim, elas me acompanham sempre e acabo me saindo bem. Sempre dá certo. Muito bem, Natália. Eu trago essa questão, Nath, porque assim, muitos, né, muitos que me procuram falam assim: "Ah, mas eu não tenho prática, eu não tenho experiência". E eu trago sempre essa informação. Gente, às vezes procura um curso aqui, outro ali, bate cabeça, enche a cabeça mais do que outra coisa. Fica atrás de curso que não vai levar. É na prática que se aprende certas coisas. Isso é verdade. Eu nunca me imaginei funcionando um bebê até 2 meses atrás, eu não tinha tentado, porque é totalmente diferente de um adulto. Aí agora não tá fácil ainda, mas para quem nunca se imaginou já está conseguindo, questão de prática mesmo, de tempo. Perfeito. E você, Natália, você já passou por alguma situação lá no seu emprego e que você utilizou os ensinamentos que tem no método, né, que te ajudaram em termos de técnica e de comportamento? Praticamente todos, em questão de comportamento também, que isso é bem cobrado. É, os módulos também, bastante coisa que eu vejo no dia a dia, nos POPs lá do hospital, bastante coisa que eu não pensaria assim antes. Hoje em dia eu vejo lá e lembro que já vi no método. Perfeito, muito bem. E agora, o que você pensa? O pensamento, né? Sem a experiência, a técnica de enfermagem, ela consegue alcançar a vaga de trabalho? O que você acha? Você ainda acha, né, que sem experiência a técnica consegue ou não consegue alcançar a vaga de emprego?
consegue, porque não só o meu caso, como de conhecidos meus também, de nunca terem trabalhado na área e conseguirem. É questão de estudar mesmo. A Silvia mesmo, que é aqui do módulo, do método, ela também conseguiu o primeiro emprego dela na área, o setor de UTI, né? E ela também não tinha experiência nenhuma. Então, acho que consegue sim. Depende de quem? De De quem, Nath? nós mesmos. De nós Perfeito. mesmos. Isso mesmo. E assim, quando eu trago essa questão, né? A aula 1, eu trago aqui os erros que as pessoas nem devem estar imaginando, Natália. Sim. Ela acha que ela está fazendo tudo certo. Você tinha isso na tua cabeça? Antes de entrar para o método, tu achava que estava fazendo o currículo certo, que você estava estudando tudo certo? Na sua mente, você entrava na internet para ficar buscando várias coisas? Qual é o seu sentimento, assim, para poder trazer um pouquinho quem está assistindo a aula do evento, né? Que é a aula 1, que eu estou na semana da técnica de enfermagem contratada, que é esse evento que está disponível aí, que as pessoas estão entrando, estão gostando, e na mente dela, assim como na sua, que foi um tempo atrás, né? Uma pessoa que estava desacreditada, que estava buscando. Como que era a sua mente assim? Você também ia atrás de cursos milagrosos? Você achava que repetir currículo da internet era o melhor caminho? Fala um pouquinho dessa sua experiência antes do método. Sim, também, né? Meu currículo era uma bagunça. Me ajudaram também bastante nisso. E sempre procurei o Google, né? Ia no Google pesquisar o que caía em prova, o que não caía, aí cada site dizia uma coisa, né? A gente acaba ficando perdida. Mas sim, também. Ficava procurando umas coisas bem aleatórias e acabou que tudo que eu pesquisei antes de entrar no método nunca caiu nas provas as que eu fiz, pelo menos, nunca caiu. Então, acho que Perfeito. ajudou bastante nisso também, para poder me guiar melhor. Perfeito. E o currículo nem se fala, né? Porque às vezes acho que copiar um currículo da internet vai servir, né, Natália? Ou ver a entrevista, né? Achando que Uma coisa bem aleatória da internet. é perfeito. Muito bem, Natália. Dá gosto de ver, viu? Você é merecedora. Né? Não adianta também ter um método desse nível e a pessoa não se dedicar. Isso é uma mão de via dupla, né? Você Sim, tem realmente aquilo, você fez jus àquilo que você teve a oportunidade e por isso falo que é a super poderosa, né? Porque você já atravessou aí o período de experiência. Você foi avaliada pela sua líder? Você lembra quais foram as qualidades que ela trouxe para você depois que você passou na experiência? ela comentou, assim, na hora da entrevista com a enfermeira mesmo, ela falou que eu era muito boa em cálculo, que eu parecia uma pessoa que gostava bastante de estudar, que isso é importante, porque fazer o método ajudou bastante, mas ela falou que é bom continuar sempre estudando, né? Porque a enfermagem sempre tem uma novidade. E ela me elogiou bastante por isso, que Muito achou bem, interessante. Apesar do curso de enfermagem, eu ainda ter continuado em algum curso de aperfeiçoar. muito bem. E qual a mensagem final, Natália, que você diria aí para as pessoas que estão aqui assistindo a gente agora e ainda não conseguiram ingressar no mercado de trabalho? Qual a mensagem final que você deixaria para essas pessoas? Eu diria para não desistir, apesar de ser a primeira vaga de muitos, que é possível sim conseguir na área que quer. É questão de esforço mesmo, e que se tivesse a oportunidade de fazer o método, que ajudaria bastante em questão profissional, até no meu caso, que era a parte da insegurança, me ajudou a trabalhar bastante nisso. E eu diria para continuar focando, estudando e fazer o método, que vai ajudar bastante, como me ajudou. Muito bem, Natália. Eu agradeço aqui a sua participação, tá? E espero que, assim, agora é só colher aquilo que você plantou, né?
Vamos imaginar uma planta. A gente coloca a sementinha lá, rega e depois a gente colhe. E você, com certeza, fez toda aí a diferença, né? Trouxe aqui para as pessoas que estão ainda se sentindo inseguras, que ainda acredita que não ter experiência. Vocês ouviram da Natália. Ela não tinha experiência. Inclusive, ela trabalhava em outra coisa que não tinha nada a ver com a enfermagem, né? Era comércio, Natália. Comércio. Era no comércio que eu trabalhava. Ou seja, não tinha experiência. Então, vamos tirar, né, essa coisa que você acaba colocando aí na cabeça. Então, Natália, você contribuiu muito aqui, tá? Para que a poderosa do outro lado pensasse e também tivesse aí essa coragem de não desistir, porque, infelizmente, a gente vê muitas técnicas de enfermagem com Corém e que acabam desistindo. Elas não devem desistir, né, Natália? Jamais, né? Isso é verdade, acontece com bastante pessoas mesmo. Muito bem. Então, Natália, eu agradeço a sua participação, tá? E muito obrigada aí pela contribuição com a poderosa que está aí do outro lado, que com certeza fará toda a diferença na vida dela. Obrigada, de Obrigada a coração, você, Nath. professora, pela oportunidade de falar aqui. Muito Boa obrigada. noite. Tchau, tchau. Boa noite. Não fui eu que falei, poderosa. A Natália colocou aqui toda a trajetória dela antes de entrar para o método, quando entrou, e ó, só sucesso. Então, o que eu tenho aqui ainda para te trazer de informação? Que amanhã teremos mais uma live com outra convidada especial, que também vai trazer a experiência dela. Olha, insegurança, como que ela conseguiu vencer além da insegurança, a falta de experiência e idade, ó, nem foi. Então, até a idade também ela vai trazer aqui. E você que está aqui e não teve oportunidade de assistir a aula 1, a aula 2, por favor, não permita mais isso. Clique no link, minha equipe está aqui de plantão nesta live e já disponibilizou o link para você. Corre e assista, tá? Então, essa live, essas, né, dessa semana, estão acontecendo devido à Semana da Técnica de Enfermagem Contratada, tá? Então, amanhã também teremos a convidada falando, né, como que ela conseguiu a vaga de emprego dela em menos de 3 meses, assim como a Natália, tá? Mesmo sem nenhuma experiência, e vai também mostrar que não é a experiência que conta não, tá? E nem idade. Então, você não pode ficar de fora, que a idade não é problema. O problema é você não estar preparada. Então, eu quero finalizar aqui agradecendo imensamente a participação, os comentários. Para você que assistiu a aula 1, eu quero deixar aqui, ó, um forte abraço. E eu fico muito feliz em poder contribuir para o seu sucesso. Porque o que a Natália falou agora para mim, ó, é fundamental. Para mim, como profissional, vou levar o resto da minha vida, sabendo que você, poderosa, está preparada para ingressar no mercado de trabalho e conseguir alcançar todos os seus objetivos, seja ele qual for, pagar a escola do seu filho, você contribuir dentro de casa para um convênio para sua família, para você mesma. Isso, trazer esse diferencial é o meu propósito. E eu não vou me perdoar se eu não deixar isso claro aqui. Que você, que acredita que a falta de experiência
é o que está te distanciando. Não é não. Você está colocando essa limitação. Então vamos virar essa chave, vamos mudar esse jogo. Eu estou aqui para pegar na sua mão e finalizar dizendo: amanhã, 8 horas da manhã, a terceira aula que vai te ensinar, sim, como conquistar a sua vaga de emprego. Você não pode ficar de fora. E à noite, às 21 horas, teremos a live aí com outra convidada. Gratidão, espero por vocês amanhã, 8 horas da manhã. Então, vamos lá. Eu prometi, né, que eu ia ler alguns comentários. Vamos lá. Que história linda, Ana Natália. Obrigada. Muito obrigada pelos comentários. Eu tenho que falar os comentários, porque as minhas poderosas ficam lá. Puxa, professora, eu coloquei lá. E depois, né, infelizmente, aqui a gente tem um tempo mais curtinho na live, né? Mas eu sou cobrada, hein? Vocês colocam lá depois que termina, que não dá tempo de falar de todas as regiões aqui. Continue me cobrando, que eu estou ali à disposição para comentar aqui com vocês. Então, vamos lá. Uhul, quero ver amanhã, mesmo horário. Perfeito, é o mesmo horário, 8 horas da manhã. Sucesso, Natália. Parabéns. Olha aqui, ó, bastante comentários. Melhor profissional que conheço, gratidão. Eu sou a melhor profissional, graças a Deus, eu estou aqui contribuindo, né? Eu agradeço, né, com toda, assim, não tem palavras. Mas não adianta eu ser melhor se você não faz por onde. Então, tem que ser assim, um bom professor e o aluno que executa. Esse é o propósito, tá? Não adianta você ter uma Ferrari se você anda 10 por hora. Não. Então, não adianta você ter um bom professor, um bom mentor e você não colocar em prática. Então, corra lá e não perca as aulas que já estão disponíveis. Muito obrigada. Uma grande verdade, sofro com isso também. Eu acredito que a Martinha deva ter colocado em relação à insegurança e à falta de experiência. Preciso desse método. Então, vamos acompanhando aqui os conteúdos. Muito boa noite, boa noite. Perfeito, muito bem, pessoal. Gratidão, encontro com vocês. Ó, nada de dormir muito tarde, hein? Quero todas ali de prontidão, 8 horas da manhã, para aula 3. Encontro com vocês amanhã. Beijos!